Boa noite, professor. Boa noite. Oiê! 8 e 9. Gente, acho que dá para começar, né? O que vocês acham? Podemos? Acho que sim. Ok. Gente, então, na aula passada a gente. Deixa eu abrir aqui a cronologia. Tá. Na aula passada a gente falou da regência, né? A gente acabou esse período bem conturbado de 9 anos, que foi a regência. E a gente fez o link, né, para o segundo reinado. A gente viu que o Dom Pedro II ele não tinha idade ainda para assumir o trono, mas com a ajuda de alguns setores políticos ele vai assumir com seus 15 anos, né? E agora, em 1840, que nessa linhazinha bem do meio da nossa cronologia, a gente vai começar com o segundo reinado, certo? O segundo reinado, ele também vai render várias aulas. Por quê? Porque ele é um período bem grande até e bem denso. São 49 anos, de 1840 até 1839, onde muita coisa vai acontecer, muita coisa vai mudar. O Brasil do início do segundo reinado e o Brasil do final do segundo reinado, ele vai ser um Brasil completamente diferente. Muitas mudanças sociais vão ocorrer, mudanças econômicas também vão ocorrer, que vão moldar durante as próximas décadas, até da República, o que vai acontecer no nosso país. Então a gente vai ter várias aulas para falar desse período que cai bastante. A primeira aula, que vai ser a aula de hoje, ela vai focar mais na política interna. Então, como é que os partidos se relacionavam, quais as disputas ali de ideias, né, entre liberais, conservadores, aquela treta toda que a gente já viu um pouco nas aulas passadas. Essa treta vai continuar. Essa tendência, né, entre federalismo e uma centralização maior da política vai continuar muito forte, com o plus de que agora, mais para o final, a gente vai ver isso nas próximas aulas, vão ter ideais republicanos que vão entrar ali no meio. Né? Então a gente vai ter esse plus, essa novidade. Mas agora no segundo reinado, a gente ainda vai continuar dessa forma, né? Liberais e conservadores. Então a primeira aula de hoje vai ser sobre isso, política. A segunda aula, que vai ser da semana que vem, vai ser sobre a política externa. Né? Então, como é que o Brasil, no segundo reinado, se relacionava com os países vizinhos? Como é que era a economia com a Inglaterra, por exemplo, que era uma grande parceira aqui do Brasil? A Guerra do Paraguai, que vai ser um evento muito marcante da história brasileira. Isso tudo vai ser política externa na aula que vem. Né? Na terceira aula de segundo reinado, pretendemos falar mais sobre a questão econômica e da escravidão. Porque a escravidão no segundo reinado, ela tem muitas coisas novas que vão aparecer para a gente. A gente vai ter todas aquelas leis escravistas, né? Lei dos sextagenários, lei áurea, que vai acabar com a escravidão. E a gente tem que ver cada uma delas com detalhe. A gente não pode só passar por cima. Então a gente vai ter uma aula específica só para economia e escravidão. E a última aula de segundo reinado, que vai ser daqui a várias semanas, a gente vai tratar da crise, né? Porque até agora, na primeira aula, a gente vai ver que está tudo teoricamente bem. A gente vai ver que o segundo reinado vai ter uma estabilidade política e econômica muito grande, vai estar tudo mais tranquilo do que estava na regência ou no primeiro reinado, lá do Dom Pedro I. Mas o segundo reinado vai ter uma crise muito forte lá nos anos 70 e 80. Então a gente vai ter uma aula específica também só para a crise, para ver como é que isso vai gerar o Brasil República, que começa em 89, né? Mas enfim, começando o segundo reinado. Eu coloquei Brasil Império 4 porque essa seria a quarta temática, né, que a gente está vendo aqui em Império. Começando. Em 1840, então, assume o Dom Pedro II. E eu coloquei aqui a data de nascimento e morte dele porque, para vocês entenderem que ele nasceu durante toda aquela disputa política lá do primeiro reinado, do Dom Pedro I, toda aquela conturbação. E como a gente falou que o Dom Pedro I ele renunciou em 1831, dá para entender que o Dom Pedro II não tinha idade, né? Ele tinha 5 para 6 anos, ele não poderia assumir. De 25 a 31 ele não tinha muita capacidade. Mas em 40 ele assume com seus 15 anos, né, e ele vai governar até quase o final da sua vida. Ele vai morrer 2 anos depois da proclamação da República.
E eu coloquei aqui rei brasileiro, porque isso aqui parece um detalhe, mas é muito importante. O Dom Pedro I, ele apesar de governar o Brasil, ele vai ser um imperador do Império do Brasil, ele nasce em Portugal. Ele tem uma criação portuguesa, uma cultura portuguesa. Ele vai vir para cá com a família real, fugindo do Napoleão, mas todo o background dele vai ser português. Ele foi criado a vida inteira para assumir o trono de Portugal. E daí ele vem para cá, passa seus vários anos assim da juventude no Brasil, mas quando ele assume como imperador do Brasil, ele ainda tem uma mentalidade muito portuguesa, muito aristocrata, muito conservadora, ao contrário do liberalismo que vai surgir aqui no Brasil. Então, naquela época, uma das críticas ao Dom Pedro I era que ele era muito português. Ele era muito parecido com os colonizadores. Eles queriam um rei mais parecido com as culturas políticas aqui do Brasil. Então, isso vai ajudar o Dom Pedro II. Ele vai ser aclamado como um rei brasileiro, né? Ele nasceu aqui no Brasil, ele vai ter uma criação total aqui no país, e vai ser preparado desde que nasceu para governar esse país. Ele não vai ser preparado para governar Portugal. Eles já vão ter ideia de que ele vai ser um rei do Brasil. Isso vai ajudar bastante ele. Ele vai, então, subir ao poder em 40, com um golpe na maioridade, com o apoio do Partido Liberal. Por que vai ser um golpe? Porque em 40 ele ainda não vai ter idade suficiente. Ele vai ter 14 ou 15 anos, se não me engano. E ele assume antes do que ele deveria, porque o país estava numa instabilidade política muito grande, presidencial, a gente viu isso nas últimas aulas. Quem vai ajudar ele vai ser os liberais. E isso vai dar uma maior estabilidade econômica e política durante todo o seu reinado. Aqui é umas fotinhos do Dom Pedro, né? Com 12 anos e aí já um pouco mais adulto, quando ele já era imperador. Aqui uma pintura da sua consagração, ou seja, sua coroação, né? Essa pintura é de 41, então um ano depois da sua coroação de verdade. E algumas fotos. Eu trouxe essas fotos porque é interessante ver que a partir daqui a gente já vai ter fotos das coisas. A gente estava nos anos 1700, início dos 1800, só vendo pinturas. E durante o início dos 1800 a gente vai ter a invenção da fotografia, que vai ajudar a gente a visualizar muito melhor, né, as personalidades que a gente vai estudar. Agora a gente não vai mais ver apenas um monarca pintado de uma forma idealizada, tudo bonitinho, com roupas bonitas e tal, porque a pintura sempre é uma ferramenta política. Eles vão utilizar a pintura para se enaltecer. Agora, com a fotografia, é claro que eles ainda vão se enaltecer, né, com poses e roupas bonitas, mas a gente tem uma noção um pouco melhor da coisa. Detalhe, gente, que eu acho bem curioso. Essa primeira fotografia aqui, ela é de 1848. Podem ver que é uma fotografia bem rudimentar, né, nessa época que está surgindo essa tecnologia. Focava numa parte ali e tu fotografava só um pequeno ponto focal. O resto ficava tudo embaçado. Assim. Eu acho muito doido essas fotografias antigas, porque é muito bizarro quanto a gente chegou, né? Só um comentário aleatório aqui, que eu acho bizarro. E obviamente, né, gente, ele governou durante muito tempo. Ele governou de 1841, de 40 até 89. Então, toda a vida dele, praticamente toda a vida dele vai ser governando. Ele vai começar relativamente jovem, né, com seus 14 anos, e vai sair do trono assim, com barbão, que é, inclusive, como ele é mais reconhecido, às vezes, nos livros de história, né. Então, é interessante a gente ver isso, que às vezes em 1840 aparece uma foto dele velho, como se ele já tivesse assumido velho. Não, ele assumiu muito jovem e ele envelheceu durante o seu reinado, né. Mas enfim, gente, partidos em 1840. A gente já viu os partidos nas últimas aulas, né, toda aquela disputa política entre progressistas e regressistas. Em 1840, a gente vai ter esses dois partidos aqui, os liberais e conservadores. E eu trouxe aqui esse quadrinho de novo só para vocês visualizarem, né, que os liberais eles estavam mais voltados para o federalismo, né, a descentralização política, e os conservadores estavam voltados mais para a centralização política, né, o poder nas mãos de um órgão central. Mas a gente tem sempre
tem noção disso, que ambos os partidos eram compostos pela elite. A gente não vai ter agora no Brasil um partido popular, um partido que o povo mesmo esteja presente, se veja refletido. Tanto o Partido Liberal quanto o Conservador são os ricos, são as elites que governam o Brasil. Eles só têm ideias de como governar diferente. Os liberais querem governar de uma forma mais descentralizada e os conservadores de uma forma mais centralizada, mas ambos são partidos elitistas, né? Os primeiros anos do Brasil Império, eles vão ser relativamente calmos até que o Dom Pedro II comece a tentar organizar as coisas. Nos primeiros anos, ele vai restabelecer o Conselho de Estado, que era um grupo ali de políticos que vai auxiliá-lo na governança do país, né? Que foi dissolvido durante o período de regência porque não tinha rei para aconselhar. Então, não tinha esse Conselho de Estado durante a regência. E ele vai reinstituir o poder moderador também. Porque, da mesma forma, se tu não tem um rei durante o período regencial, não tem por que ter o poder moderador. Rebobina aí na cabeça de vocês o que é o poder moderador, né? Na Constituição de 1824, lá do primeiro Pedro, Dom Pedro I, ele vai criar 3 poderes, né? O poder legislativo, executivo e judiciário, que é a norma, né? O normal na maioria dos países. E ele vai criar um 4º poder, que é o poder moderador, um poder acima desses 3 poderes. Então, na realidade, o poder moderador, ele é um flerte com o autoritarismo, né? É um flerte com o absolutismo, onde o rei, ele comanda tudo de uma forma vertical, né? Ele comanda tudo de cima. Então, o poder moderador, ele é uma ferramenta autoritária do imperador do Brasil, que ele pode passar por cima dos outros poderes. E a gente vai ver nos próximos slides que ele vai dissolver Congresso, ele vai tirar governador, colocar governador de uma forma muito livre, porque o poder moderador dá essa liberdade para ele. Ele tem um poder total nas suas mãos. Além disso, a gente vai ter uma disputa. Senhor, não entendi. Qual parte, Jennifer? A questão do poder moderador? Tá. 3 poderes. Vocês reflitam um pouquinho na cabeça de vocês, tentem lembrar o que são os 3 poderes. Judiciário, legislativo e executivo. Judiciário, né, é o Congresso, o Senado, que faz as leis. O poder executivo é o poder que põe as leis em prática, ele governa a nação, né, ele coloca essas decisões que o judiciário determina na prática mesmo. E o poder judiciário, que são aqueles que julgam, né? Os juízes, o STF, o Supremo Tribunal e por aí vai. Então, 3 poderes que regem o país. Isso é norma, isso é o que a maioria dos países utilizam. E é o que o... Não lembro agora quem é que propôs primeiro os 3 poderes. Acho que foi o Montesquieu ou o Tocqueville. Eu sempre confundo esses 2 filósofos. Mas esses 3 poderes, eles ficaram a norma depois dos anos 1800. E é os 3 poderes que a gente usa hoje. No Brasil hoje tem executivo, tem legislativo e tem judiciário. O presidente, ele está dentro do executivo. Então, o presidente, ele não tem o que interferir ali no judiciário, ele não pode mexer no STF, tipo, o STF decidiu uma coisa e o presidente foi lá e negou. Não, o STF é uma coisa, o executivo é outra. E o presidente não pode interferir no Senado, ele não pode o Senado decidir uma coisa, criar uma lei, e o presidente dizer, tipo, não pode. São poderes separados. Só que o imperador aqui, ele vai criar esse 4º poder, o poder moderador, que é, na verdade, uma brecha para que ele possa, sim, interferir nos outros poderes. Se ele é o imperador, ele não deveria mexer no judiciário ou no legislativo, mas ele vai mexer. Por quê? Porque esse poder moderador é meio que um coringa na mão dele, né? Que ele pode fazer literalmente o que ele quiser. Não sei se ficou muito claro dessa vez, Jennifer. Ficou, senhor. Mas qual é o poder que ele faz parte mesmo? No Ele- caso do imperador. O imperador deveria fazer parte, teoricamente, do executivo, né? Ele seria o governador do país, né? O que seria hoje o presidente. Mas ele se coloca no poder moderador. Ele cria um 4º poder acima dessas outras coisas, e daí ele pode mandar em tudo.
É, na verdade, um grande bônus mesmo, um grande coringa para ele poder mandar onde ele quiser. Tá bom, senhor. Agora ficou bem mais claro. Show. É que eu tinha me perdido. Perdão, senhor. Não, capaz. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês podem... No caso, o executivo, o presidente é a patente mais alta, assim, no caso do exército também, né? No caso, ele é a patente mais alta do exército. No caso, ele comanda o exército, as polícias, a Polícia Federal, no caso, não, só o exército. O presidente, ele comanda a... Ele é o comandante do exército, né? Claro que o exército tem uma certa autonomia. Ele nomeia o chefe da Polícia Federal, né? Essa é a única interferência que o presidente pode fazer. Ele pode apenas nomear o chefe da Polícia Federal, mas ele não deve interferir. A Polícia Federal é um órgão à parte. E as polícias estaduais ali, Polícia Militar, isso tudo é subordinado aos governadores, né? Daí o presidente não deveria ter, pelo menos, impacto nisso. Ainda tem algum país que usa esse quarto poder? Creio que não dessa forma, porque o quarto poder, o poder moderador, ele é uma criação exclusivamente brasileira. O Dom Pedro I ele não se inspirou em nenhum outro lugar para criar o poder moderador. Mas, é claro, outros países têm modelos de governo autoritário, né? Tem ditaduras, tem autarquias, etc., que governam de uma forma não democrática. Senhor, e o que mudava, tipo, com esse poder moderador? Tipo, quais coisas loucas ele fazia, já que ele tinha um poder só dele? Ele podia fazer o que quisesse. Um exemplo, por exemplo, tem uma eleição ali do Congresso. Tu vai lá e vota pelos deputados, senadores, etc. O presidente, ele tem o poder de tirar essas pessoas dali, fechar o Congresso? Não. São coisas separadas. Mas o poder moderador do imperador tem. Então, várias vezes o imperador, ele vai fechar o Congresso. Vai tirar esses deputados, esses senadores e vai pedir novas eleições. Ou nem vai pedir eleições, ele vai indicar pessoas para serem esses cargos. Isso é uma coisa que ele fazia muito. Então, ele que criava as regras. Sim. Ele até tinha algumas regras que outros poderes criavam, né? Tipo, tinham leis que o judiciário criava, que o legislativo criava. Senhor, mas, tipo, mas ele nenhum não dava. poder era acima desse podia parar ele. Não. Falar, não, isso não pode. Meu Deus, que louco. É que acontece, tipo, era uma lógica diferente. Agora ela fez essa pergunta perguntando sobre hoje e tal, tipo, é uma lógica diferente da que a gente tem hoje, porque a ideia deles, de quem tava ali no poder, era a seguinte: a gente é monarca, aquela coisa medieval, né? A monarca, a gente tá aqui pelo direito divino, porque Deus quer que a gente esteja aqui. Então, assim, tipo, eles, na concepção deles, eles estão ali por direito e eles são a autoridade máxima, entendeu? Tipo, ele vai chegar ali, lá, voltando pro Dom Pedro I, ele vai chegar lá com uma constituição dizendo que é muito democrático, não sei o quê, mas daí entra esse poder moderador e, além dele fazer tudo o que ele quer, ele pode escolher quem ele vai botar para fazer o que ele quer. Lembrem que ele escolhe a governador, o presidente da província, na eleição de senadores, ele vai escolher também por indicação, né? Vai ser aquela tríplice que eles vão escolher, e daí ele vai escolher um dos 3 para cada um, e para a Câmara que vai ser, a Câmara ele vai ter o poder de dissolver, então se ele não gostar, ele pode ir lá tirar todo mundo, sabe? Isso hoje não se pode fazer, porque a gente vive numa democracia e os poderes eles estão subjugados, né? Tipo, nenhum é autoridade máxima sobre o outro, né? Então, tipo, lá não existia isso, não existia democracia, o que existia era a figura do rei, que era o poder absoluto. Lembrem do absolutismo lá da Idade Moderna, eles se entendiam como poder absoluto por direito, né? Um dos indícios, né, que a democracia ela está se perdendo é sempre quando um poder tenta interferir no outro. Se o poder executivo, o presidente, tenta interferir no Senado, na Câmara dos Deputados ou no Supremo Tribunal, etc., a gente vê que tem algum problema, porque são poderes que devem ser isolados, cada um cuida de uma coisa, né? E aqui não tinha isso. Aqui, teoricamente, pela Constituição, deveriam ser isolados, mas ele criou essa brecha, né? Ele criou esse quarto poder que estava acima. Certo, gente?
A Jennifer já falou que historicamente faz pouco tempo, e realmente, quando a gente pensa na história, foi ontem, né? Então, essas consequências, esse pensamento político, ele ainda é muito presente nos debates hoje em dia. Tem gente que volte, né, a monarquia, então A fale. Sora falou uma coisa que eu não sabia que era tão recente assim, tipo, eu cheguei a estudar, mas em filosofia, e na minha cabeça filosofia é algo muito antigo. Então ela falou que eles acreditavam que estavam no poder porque Deus quis assim, e tipo, eu fiquei chocada porque eu achava que achavam isso há milênios atrás e achavam isso em 1800 ainda. Sim. Se ainda tem eu não sei se vocês viram, mas tem um pessoal aí que se diz da família real e que é pela volta da monarquia que ainda tem essa ideia, né? Então, assim, tipo, é uma coisa que tecnicamente tá um pouco atual, assim, em alguns lugares. Atuar um pouco demais. É nos anos 1800, a partir do final dos anos 1800, né, que essa lógica religiosa começa a enfraquecer um pouco. A gente até vai ver que um dos motivos pelo quais o segundo reinado vai entrar em crise vai porque vai ter uma ruptura entre a princesa Isabel não, tipo, ela é muito católica, entre alguns setores ali da política com a religião. Né? A princesa Isabel ela é muito católica, mas o exército, por exemplo, não quer mais que o governo seja ligado à religião. Então isso vai ser um dos motivos pelos quais o império vai acabar. Um dos vários, né? A gente vai ter uma aula inteira só para falar sobre motivos, é muito motivo. Mas enfim, vou falar de coisas animadas. Eleições do cacete. Não é palavrão, gente, não deem strike nesse vídeo, o YouTube vai banir. Mas eleições do cacete por quê? Em 1940, quando o Dom Pedro II ele chega ao poder, ele chega com a ajuda dos liberais, aquele partido liberal que vai dar um help ali para ele. Nesse momento ainda existem algumas eleições. O povo ele vai votar nos deputados, né? E daí, o povo, né, os mais ricos, quando a gente fala que o povo vota, são aqueles que têm posse, né? Lembra da Constituição de 24, que é o voto censitário. Tu tem dinheiro, tu vota, se não tem, não vota. Em 1840, vai ter uma eleição para o Congresso. Né? E essa eleição vai ser ganha pelos liberais. Os liberais vão ganhar a maioria dos lugares no Congresso. Por quê? Porque eles vão aplicar a violência. Onde vai ter eleição, eles vão colocar jagunços, seguranças armados, que vão influenciar, né, as pessoas a votar no candidato liberal. Né? Então, é uma votação fraudada, porque tu está induzindo as pessoas a votarem no candidato X pelo uso da violência. Então, isso que a gente chama de eleições do cacete. Cacete aqui no sentido de cacetete, né, de dar uma porrada na cara das pessoas. Isso vai levar a muitas tensões, porque isso vai ficar meio evidente. Todo mundo vai perceber que as eleições foram frustradas, né? Então, em 1841, o Dom Pedro II ele vai dissolver a maioria desses cargos que foram eleitos e vai convocar novas eleições. Em 1841, então, vai ter novas eleições e os conservadores vão ganhar a maioria do Congresso. E em 1842, os liberais vão se revoltar de novo. Em 1942, eles não vão gostar dos conservadores na maioria do poder e várias revoltas vão eclodir ao redor do Brasil. Então vocês vão perceber que nesses primeiros anos, eu coloquei aqui... Deixa eu ver se eu coloquei... não coloquei mais. Nesses primeiros anos, a grande disputa ainda vai ser entre liberais e conservadores. E eles vão tentar brigar cada vez mais pela maioria no Congresso. E a coisa vai se tornar cada vez mais sustentável, vai ficar um negócio meio caótico. Porque toda hora, cada 2, 3 anos, eclode revolta para ver quem é que vai comandar o Congresso. É um negócio bem bizarro. E isso o Dom Pedro II vai perceber daqui a pouquinho. Mas uma dessas revoluções, né, uma dessas revoltas, vai ser a Revolução Praieira, que entra nesse contexto de disputa entre conservadores e liberais. Vai ser em Pernambuco, né, que nesse momento vai ser um lugar muito rico de disputa política. Pernambuco vai ser, gente, até os dias de hoje, um dos centros políticos do país muito grande, por mais que não apareça tanto nas notícias. E isso aqui vai eclodir em Pernambuco. Vai se chamar Revolução Praieira porque vai ser
uma revolução centrada no Jornal Diário Novo, aqueles que liam o Jornal Diário Novo, que vai ser um jornal liberal, e ele se localizava na Rua da Praia. Então, na Rua da Praia de Pernambuco, os liberais se reuniam para debater e para falar sobre essa reportagem do jornal, e por aí vai. Duas famílias, isso aqui não acho que vai cair muito, mas só para vocês terem noção de que liberal e conservador nesse momento não vai ser uma grande diferença. Duas famílias de elite vão comandar Pernambuco, que é a família Cavalcante, que é uma família liberal, e a família Rego Barros, que vai ser uma família conservadora. Ambas são famílias de extrema elite, eles são muito ricos, grandes donos de terra. Mas eles ficam alternando no poder e para o povo não vai fazer muita diferença. Como eu falei, a diferença entre liberal e conservador é como que eles vão governar o Brasil. Né? Se eles vão governar de forma descentralizada ou centralizada. Mas para o povo não vai fazer diferença porque ambos os lados vão explorar a população. Ambos os lados são grandes latifundiários, grandes donos de terra, grandes industriais, onde a industrialização começa a surgir aqui. Então, ambos elites. De qualquer forma, esses liberais que vão ler o jornal Diário Novo, eles vão ter algumas ideias. Eles vão ter ideias anti-lusitanas, porque Pernambuco ainda vai ter uma influência muito grande de comerciantes portugueses, e então eles vão crer que eles precisavam expulsar essa influência portuguesa de Pernambuco, que ainda se mantinha presente. E eles vão ter também ideias, olha só que loucura, ideias socialistas vindas da Primavera dos Povos de 1848. Isso aqui é um grande spoiler das aulas de História Geral. Mas em 1848, a gente vai ter uma série de revoltas da Europa com ideias socialistas. A Comuna de Paris, por exemplo, é a mais famosa. 1848 vai ser o ano que o Marx vai publicar o Manifesto Comunista. Então, nesse momento, essas ideias de esquerda, um pouco mais radicais para a época, vão começar a ser mais divulgadas, mais aceitas, e vão respingar aqui no Brasil. Né? A Primavera dos Povos, vocês vão ver com mais detalhe na aula de geral. Então, não vou tratar ela com muito detalhe. Mas saibam que, nesse momento, na Europa, as ideias socialistas e anarquistas também estavam florescendo, estavam explodindo muito, e isso respingou aqui. Tá, mas espera aí, essa Revolução Praieira não era uma revolução elitista, né, dos liberais? Por que tinha ideias socialistas? Vou pular aqui um slide. Porque... Vou pular 2 slides. Porque no início, essa revolta era mais elitista, sim. Só que ela vai ampliar o seu apelo até as classes mais baixas. E é aí que o viés socialista vai entrar. Mas mesmo assim ela vai ser reprimida. Ela vai servir de um troféu por Dom Pedro II. No início, o estopim disso tudo vai ser a deposição pelo imperador, pelo Dom Pedro II, de um governador liberal e a nomeação de um governador conservador. Olha só esse bate e volta, né? De novo isso aqui. Tinha um governador liberal no Pernambuco. Em 48, o Dom Pedro II vai chutar o governador liberal e vai colocar um governador conservador no poder. Então, esse bate e volta, né, essa disputa entre esses dois poderes, esses dois partidos, desculpa, que vai estar sempre presente nesses primeiros anos. E isso aqui é, de uma forma, um exemplo do poder moderador, né? Ele deveria acatar algumas escolhas dos poderes locais. Ele não vai acatar, ele vai tirar o governador liberal e vai colocar o governador conservador. Esses liberais, eles vão pedir uma nova Constituição, eles vão pedir muita coisa. Eles não gostam de Constituição de 24, eles vão pedir o fim do poder moderador, liberdade de imprensa, voto livre, ou seja, sem restrições de renda, todo mundo deveria votar. Eles querem o fim do cargo vitalício de senador, que nessa época era vitalício, tu era eleito para senador, tu ficava lá até tua morte. Hoje o senador ainda tem um tempo maior, né? O senador ele tem um mandato de 8 anos, mas não é vitalício, né? Depois dos 8 anos tu deixa de ser senador, naquela época era. E entre outras reivindicações mais progressistas, né? Que começou em 48 e terminou em 40. É porque o professor errou a data mesmo. Porque vai de 48 até 50, tá, gente?
Peço desculpas. É 48 até 50. 2 aninhos. Então, beleza, né? Tu tem esses liberais, conservadores. O cara que era liberal foi deposto pelo rei. Um conservador foi colocado no lugar. Então, os liberais se revoltaram e pediram uma série de coisas. Eventualmente, as classes mais baixas se integraram no movimento, começaram a trazer mais ideais socialistas. Mas, no final, o Dom Pedro II ele reprimiu a Revolução Praeira. E isso vai servir de troféu para ele. Por que troféu? Como assim troféu, né? Gente, após 50, a gente vai ter uma estabilidade no Brasil. E essa estabilidade ocorre, em parte, por causa da repressão da Revolução Praeira. Porque quando eles se revoltam, em 48, lá no Pernambuco, eles fazem o que basicamente todo mundo está fazendo. Tu está em descontente com alguma coisa, tu vai lá e se revolta contra essa coisa. Por causa da repressão muito forte do Dom Pedro II, ele vai mostrar para outros movimentos que se revoltar talvez não seja a melhor opção. Porque toda revolta até esse momento tinha sido reprimida. Né? Então, revoltas militares, revoltas armadas, talvez não fossem a melhor das opções. E ele vai fazer isso como? Como é que ele vai ter tanto poder, tanto dinheiro para reprimir essas revoltas? Ele vai ter uma prosperidade econômica muito grande. Nesse momento, o dinheiro do café está entrando no Brasil de uma forma muito absurda. O café ele vai crescer a partir dos anos 1850 de uma forma exponencial. Quando a gente fala de crise do café, porque muita gente lembra disso, né? A pessoa lembra da crise do café. A crise do café é século XX, lá com o Vargas. Nesse momento, o café vai ser uma das maiores fontes de renda do Brasil e vai durar durante 50, 60 anos. Então, tomem isso em consideração. Claro, a gente não vai falar muito do café nesse momento, porque é impossível a gente falar do café sem falar de como o café era produzido. Ou seja, como é que ele era produzido? A partir de mão de obra escrava. Se a gente falar de mão de obra escrava, a gente tem que falar sobre as condições dessas populações, né? As consequências dessa exploração contínua, como é que isso refletiu no resto do mundo, como é que a Inglaterra influenciou nesse processo. Então, a gente vai deixar a economia do café, junto com a escravidão, para uma aula futura. Que tem muito pano para manga, gente. Só um comentário antecipado. Muita gente olha para o período imperial, até hoje, isso é um comentário sobre os dias de hoje. Muita gente olha para o período imperial, principalmente para o segundo reinado, e vê uma grande prosperidade econômica. E isso dá argumento para algumas pessoas, por que pareça, pedirem a volta da monarquia nos dias de hoje. Eles olham... Tem muito monarquista que fala, nossa, mas o Brasil imperial era uma potência, que quando foi proclamada a República, depois começou a decair. Porque o Brasil imperial realmente era algo que o mundo inteiro respeitava e tal. E primeiro que não era bem assim, né? A gente vai ver lá na última aula vários mitos sobre o Brasil Império. O Brasil não era uma potência tão independente quanto as pessoas imaginam. Ela estava muito sujeita aos desejos da Inglaterra, por exemplo. Senhor, Fale. dá pra dizer que, tipo, se era respeitado, era mais por causa do trabalho escravo em relação ao café? Era mais respeitado por causa do café. O café era uma grande economia, mas não por causa do trabalho escravo. O trabalho escravo ele já vai ser criticado por outros países, inclusive a Inglaterra. Então, ele vai ser respeitado por causa do dinheiro, né, que vai vir do café, mas não por causa do trabalho escravo. A gente vai falar isso com um pouco mais de detalhe, por que a Inglaterra criticava o trabalho escravo. Não era porque ela era boa. Né? A Inglaterra não estava criticando o trabalho escravo porque ela era moral e ética, mas porque o trabalho escravo, para ela, era desvantajoso. Ela ia lucrar mais com uma população que tivesse salário, uma população que pudesse comprar, participar de uma economia capitalista, industrial. Então, a Inglaterra ela vai lutar
para que outros países deixem de ter escravidão. Não é porque ela é boazinha, porque ela ia lucrar mais se não tivesse escravidão. Mas isso a gente vai falar com mais detalhe, né? Mas, Até porque se um escravo morresse, era 100% de prejuízo, né, senhor? E se um trabalhador morre, tu pega e contrata outro no lugar do cara. a gente tem um exército de reserva muito grande no capitalismo, né? Isso é um dos termos que acho até é o Marx que cria ou ele já existia antes, eu não sei. Mas o exército de reserva é justamente essa massa de pessoas desempregadas que podem substituir aqueles que não queiram trabalhar sobre as condições que o patrão determina, né? Fora isso, o escravo é um bem, né? E a ideia é que ele, tipo, depois que tu compra um escravo, ele vai se pagar, né? Através do trabalho. Só que se ele morre, isso é um problema. Um prejuízo muito grande. Mas enfim, por que eu estava falando disso? Estava falando de como hoje em dia a gente tem uma ideia sobre o Brasil imperial muito... A gente não, né? Algumas pessoas têm uma ideia muito idealizada, né? De que era um país próspero, uma potência internacional. Não era bem assim. Mas se o Brasil era próspero, ele era próspero apesar de metade da sua população ser escravizada. A gente não pode separar uma coisa da outra. A gente tem que ter a noção de que prosperidade econômica, ela não... a prosperidade econômica, ela não pode ser separada da condição da população. Um país pode ser muito próspero economicamente, mas a população pode estar vivendo uma vida horrível. Isso quer dizer que era melhor naquela época do que é hoje? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Usando um exemplo mais famoso ainda, né, da Alemanha nazista. A Alemanha nazista ela vai ter um progresso econômico muito grande. Por quê? Porque ela vai tirar o dinheiro das pessoas que ela matava, ela vai expropriar os bens dos judeus que vão ser mortos, né? A população pobre vai ficar mais pobre, né? Então, prosperidade econômica às vezes está muito mais ligada aos ricos ficarem mais ricos, e não quer dizer que a população vai ter uma vida melhor, né? A Bárbara... Até hoje, nessa... Hoje tu fala, tipo, o PIB melhorou. Tem acho que foi o pronunciamento do presidente, que ele falou, não, porque a Bolsa melhorou, a Bolsa não sei o quê. O PIB melhorar, a Bolsa melhorar, não quer dizer que a população vai estar vivendo uma vida melhor. Uma coisa não são as mesmas coisas, né? Uma coisa é a prosperidade econômica de algumas classes mais ricas, os produtores mesmo das empresas, e da população. A Bárbara falou ali quanto é que será que era um escravo. Em valores atuais, né, eu não tenho a mínima ideia, tá? Mas variava muito, dependendo da condição física do escravo, né, se era homem, se era mulher, se era jovem, se era mais idoso, porque ele era visto realmente como uma ferramenta, como algo que tu ia empregar em algum trabalho. Tu precisava de uma pessoa que tinha que ter muita resistência física. Obviamente, tu tinha que pegar alguém que tivesse uma resistência física. Se fosse alguém que, para trabalhos mais domésticos, tu ia pegar outra pessoa. Então, isso variava o preço, por assim dizer. Era realmente... A escravidão brasileira ela foi desumana por causa, literalmente, da desumanização das pessoas. Pegava um ser humano e tu transformava ele num objeto, numa ferramenta. Então, tu não via ele como um ser com pensamento, com personalidade. Tu via apenas como uma ferramenta com qualidades, com usos possíveis, força, resistência. Então, isso influenciava o preço. Só Só deixa eu finalizar, Vinícius. Eu vou só finalizar o que a Bárbara falou ali. Pergunto quando começou essa desvalorização. Tu diz... quando é que começou essa desumanização, Bárbara? Não sei se foi essa a tua pergunta. Sim. Isso começa a partir dos anos 1500. 1400, 1500.
A escravidão negra, né, a escravidão que desumaniza o outro, ela vai começar a partir dessa época com o surgimento dos grandes estados nacionais, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Isso vai fazer com que a escravidão, do jeito que a gente conhece hoje, comece. O plantio do açúcar aqui, a colonização, tudo isso vai estar ligado à escravidão moderna, que a gente chama, né? Porque uma coisa é a escravidão antiga que você deve ter visto já nas aulas de Grécia, de Roma, com o pessoal de geral, né? Isso é uma coisa. Escravidão antiga é uma coisa, escravidão moderna é outra coisa. A gente não tinha, por exemplo, esse aspecto desumanizador na escravidão antiga, né? A gente não tinha um aspecto racial na escravidão antiga, que a gente tem na escravidão moderna. Então isso vai começar a partir dos 1400, 1500. Professor, mas o que faz eles acharem que ser branco é melhor do que ser negro? O que foi? O que aconteceu para acharem isso? Não que tenha uma justificativa, né? Sim, eu entendi a tua pergunta. Existiam muitas justificativas que eles tentavam elaborar para justificar a escravidão. A questão racial, ela vai ser uma das mais fáceis para eles convencerem a população, justamente pela diferença de fenótipo, a diferença visual entre uma pessoa branca, uma pessoa negra, e também a questão religiosa e cultural também, porque quando eles vão olhar para a África, para o continente africano, eles vão ver pessoas de culturas muito diferentes, de religiões muito diferentes. Inclusive, o islamismo ele vai ser muito popular na África, então eles já vão, entre aspas, demonizar as populações africanas. E tudo isso vai contribuir para eles verem essas populações como inferiores. Eles não vão ter uma noção de relatividade cultural, né? Uma cultura é só diferente da outra, ela não é inferior. Eles vão bater muito na tecla de que sim, eles são superiores. Se eles já se achavam superiores por serem cristãos e outros serem de outras religiões, eles vão começar agora a acharem superiores por causa da cor, por causa da cultura, né? Por causa da localidade. E isso tudo vai contribuir com isso. E eu também acho que eu comentei na aula que a gente falou sobre escravidão lá atrás. Um dos motivos pelos quais os portugueses vão investir muito na escravidão dos negros na África vai ser literalmente o lucro. Eles não vão vender apenas os escravos daqui para o Brasil, eles vão vender para todo mundo. Então, os portugueses eles vão ver esta localidade como uma localidade onde eles podem tirar dinheiro explorando essas populações. E eu tinha também uma outra justificativa que eu acho interessante, que é aquela justificativa estúpida que meio que as pessoas falam até hoje, que é, eles já se escravizavam, né? Então não tem problema, e eles tinham essa mentalidade, assim, então, eles já se escravizavam lá e o que a gente vai estar fazendo é salvando eles, né? Porque a gente vai estar trazendo eles aqui para um território cristão e mostrando o verdadeiro Deus. Então, é um favor que eles estavam fazendo na realidade, né? A Janet falou ali, então era totalmente sem justificativa mesmo. Para nós, isso é obviamente sem justificativa, mas não quer dizer que eles não criassem suas justificativas. Se tu fosse perguntar para alguém de 1500 por que ele escravizava, ele ia te dizer, porque são pessoas de outra raça, são uma religião inferior, né? Eles tinham ideias de por que o outro deveria ser escravizado. Muitas justificativas. A igreja vai trabalhar muito em cima disso, né? Dizer que o negro não tem alma. Se não me engano, o negro não tem alma, então tudo bem ele ser escravizado. O índio já tem alma, então não vamos escravizar o índio, vamos catequizar ele, porque ele pode ser um súdito válido, mas o negro não tem alma, então tudo bem, ele é um ser animalizado, né? De acordo com a igreja nessa época. Tanto que a gente vai ter vários, né, no que a gente viu até agora, vocês viram, a gente teve vários padres que eram contra a escravização de indígenas e que protegiam, né, só que ao mesmo tempo a gente vai ter, tipo, alguns beneditinos, por exemplo, que vão estar entre os maiores proprietários de escravos, né, então, assim, com o indígena é uma coisa, aí com o africano é outra, né. Eu já tô deixando de falar, Yuri, mas só um comentário. Tipo... Fala. Tá, beleza.
Não só sobre a questão da escravidão indígena e negra. Retomando um pouco aquela justificativa de por que foram mais escravizados os negros do que os indígenas. Não é porque um era melhor escravo que o outro, tá? Isso é uma grande besteira. É porque tem a ver com pegar uma pessoa de um lugar e levar para outro. Essa pessoa ela vai ser menos suscetível a se rebelar, porque ela não conhece o local, ela não está ali junto com os seus conhecidos e tal. Então, por isso que trazer o negro da África para outros lugares era lucrativo para essas pessoas. Fala, Yuri. Acho que o Vinícius queria falar um negócio também, mas fala os dois aí. Não, só tipo assim, se como a gente julga eles, né, há 1500 anos atrás, é como se a gente, há 1500 anos atrás, não, há 500 anos atrás, é como se a gente pensasse assim, o que para nós hoje em dia é normal e daqui 500 anos vai ser banal, por exemplo assim. O que para nós hoje em dia é algo normal, que nós vimos, talvez não percebemos, e daqui 500 anos as pessoas vão pensar assim, nossa, isso aqui como assim? Isso é banal, como é que eles nunca pensaram nisso? Isso é algo que dá para trazer para N exemplos, né? A questão das escolas nos Estados Unidos que até 40, 50 anos atrás eram segregadas. Tu não tinha escolas só as pessoas Tem iam, o né? Tinha escolas para branco e apartheid. escola para preto. Hã? O apartheid é muito recente, Sor. Eu Apartheid, fico 91. chocada. As coisas, elas são passado, mas são presente ainda, né? As pessoas que viveram essas coisas estão vivas, né? Tem uma guria lá, a primeira guria negra a ir para uma escola de brancos nos Estados Unidos, ela tem, sei lá, 60 anos hoje, 50, 60 anos hoje. Tipo, podia ser uma pessoa que a gente conhece, sabe? Só a escravidão terminou porque a sociedade se revoltou com isso. Tipo, como se deu esse processo? Foi um conjunto. Economicamente falando, a escravidão deixou de ser lucrativa para algumas pessoas. Então elas queriam que a escravidão acabasse por causa disso. Mas junto com isso, surgiram movimentos abolicionistas, que iam contra essa ideia de desumanização, né? E pediam a abolição da escravatura. Então foi um conjunto. Fale. É que a gente pensa assim que a abolição lá foi no dia 13 de maio de 88, mas a abolição, a escravidão ela não acabou nesse dia. Ela continuou sendo viva, assim, posso dizer assim, que a escravidão ela não acabou no dia 13 de maio de 1888, ela continuou. O que aconteceu foi a assinatura da Lei Áurea que nem a Bárbara disse, ainda existe. Eu queria perguntar, assim, como é que eles eram tratados, assim, em questão de alimentação, de descanso e com a família deles? Não só simbolicamente, né, mas literalmente a escravidão demorou muito tempo para ser abolida, principalmente no interior. A gente vai ter gente com escravos século XX adentro. Até hoje, né, se a gente for ver, claro, a escravidão racial hoje ela é muito mais combatida, mas a gente vai ter condições de trabalho análogas à escravidão, né, que a gente até pode comentar nas próximas aulas. Sobre alimentação, sobre descanso, acho que até a gente comentou isso nas aulas passadas, mas por N motivos, os senhores escravos eles elaboravam uma rotina para essas pessoas. Então, normalmente tinha um dia da semana em que eles tinham, entre aspas, folga, né, que eles poderiam, não é folga, eles poderiam trabalhar às vezes para fazer as suas coisas, colher as seus alimentos, eles podiam às vezes ter liberdade de culto assim em algum dia da semana. Era muito relativo, porque tudo isso é relacionado às disputas entre os escravizados e os senhores de engenho. Por quê? Porque se tu tem uma grande quantidade ali de escravizados, tu também fica vulnerável a algumas coisas. Se todos esses escravizados se revoltam, tu não pode simplesmente matar todo mundo.
Por quê? Porque são bens, tu está perdendo um valor muito grande de dinheiro. Então, às vezes, se eles se revoltam porque eles pedem, a gente quer um dia da semana se reunir para realizar o nosso culto. É melhor tu acatar do que tu reprimir esse desejo, né? Enfim, tem várias maneiras com que os escravizados tinham meios de questionar esse poder. Várias maneiras de revolta, várias maneiras de resistência, né? Que vai ser um dos motivos pelos quais também o Império vai cair. Deixa eu ver aqui. 59. Gente, eu acho que eu vou... Tem 2 slides aqui. Joga ali 5 minutos ali no grupo alguém. Porque se a gente fechar em 2 slides, vai fechar perfeitinho. A escravidão, gente, ela vai ser explorada um pouco mais nas próximas aulas, né? Acho que a gente vai ter uma aula só sobre falar da questão da escravidão mesmo, porque é algo muito denso. Mas só para vocês terem isso em mente, né? Quando a gente fala de prosperidade do Império, esse era um império que deixava pouquíssimas pessoas muito ricas às custas de metade da população que vivia de forma horrível. Então, não queiram a volta do Império, gente. Não é uma boa coisa. Segundo, como é que Dom Pedro ele vai trazer a paz, entre aspas, entre os partidos liberais e conservadores, né? Já que a cada 2 minutos alguém se revoltava no Brasil. Ele vai criar a política de conciliação, que vai ser uma mistura dos partidos. Agora, então, os 2 partidos vão liderar o Congresso da mesma forma. Eles vão liderar de uma forma mista. Literalmente, Congresso misto. Eles vão chamar assim de Congresso misto. Partido Liberal, Partido Conservador. Conciliação. E o parlamentarismo às avessas. E aqui eu deixei bem mastigadinho aqui para vocês entenderem o que é o parlamentarismo avessas, porque eles comparavam já com a Inglaterra. Na Inglaterra, como é que funciona o parlamentarismo? Tem o rei, né, na Inglaterra, mas o povo ele vai votar nos parlamentares, deputados, senadores. E os deputados, senadores, eles vão votar para escolher o primeiro-ministro, que vai ser como se fosse um presidente lá da Inglaterra. Isso até os dias de hoje, né? Os lords lá, os da Câmara dos Comuns, da Câmara dos Nobres, eles vão votar. Quando eu falo Câmara dos Comuns, Câmara dos Nobres, é tipo deputados e senadores lá. Tá? Mais ou menos, né? Não, é uma comparação bem tosquinha, mas enfim. Os congressistas lá, os deputados, eles votam no primeiro-ministro e o primeiro-ministro então é eleito até os dias de hoje. Parlamentarismo às avessas, porque aqui no Brasil o imperador ele vai escolher o primeiro-ministro, que vai ficar abaixo dele. Então o primeiro-ministro que vai gerir ali o Congresso, vai gerir ali o executivo, ele vai ser diretamente submetido ao imperador. Não vai ser escolhido pelos deputados. Certo, gente? Entendido? Tranquilo? Vivos? A partir, então, de 1850, o Brasil vai ter uma certa estabilidade econômica e política. Não vai ter grandes revoltas dos liberais contra dos conservadores e vice-versa. Vai ser mais tranquilo na questão política. A economia também a coisa vai melhorar, porque o café vai explodir pra caramba. E só vai começar a piorar, só vai começar a entrar em crise lá na década de 70 e década de 80. E daí, em 89, né, o Brasil vai deixar de ser império e começar a ser uma república. Na aula que vem, gente, a gente vai falar da política externa. Então, como é que o Brasil, no Segundo Império, se relacionava com o resto do mundo? Guerra do Uruguai. Guerra do Paraguai, que o Uruguai estava metido também junto. Inglaterra, como é que era a relação? E daí a gente passa para a economia e a escravidão depois. A Jennifer perguntou ali se a escravidão cai. Sim, cai bastante. E trazendo já algum spoiler, cai também essa questão da escravidão que permaneceu, né? O que aconteceu depois da abolição? Né? Quais foram os efeitos disso? Como é que as populações ex-escravas se inseriram na sociedade livre a partir da década de 1890, no século XX, etc. Então isso cai bastante, por isso que a gente vai se atentar a ela com bastante detalhe depois. Certo, gente? Alguma pergunta?
uma questão? Professor, no caso, assim, eu sei que não tem muito a ver, mas dizem que aqui no Brasil, quando a escravidão foi abolida, os escravos não receberam nada, nada. E na escravidão lá dos Estados Unidos, por exemplo, eles receberam um pedacinho de terra e parece que um burro, alguma coisa assim. E aí, no caso, isso acabou tendo uma enorme diferença desse pessoal poder se realocar no local. Tudo que o Yuri falou está correto, pessoal. Os escravizados, eles não tiveram nenhum tipo de indenização, de reparação, e isso vai gerar uma desigualdade muito grande até os dias de hoje. Mas isso a gente vai ver com mais detalhe nas próximas aulas, gente. Vamos lá, que senão a professora Raíssa nos mata mais uma vez. Mas lembrem de cantar parabéns, porque ela está de aniversário hoje. Ô, Sor, Fale. então isso reflete que nem disseram nas cotas, né? Que já como eles não receberam nada, isso é, vamos por assim, entre aspas, não seria nem uma troca, né? Mas seria, tipo, algo relacionado a... Porque eles não receberam nada, hoje em dia tem cotas, vamos dizer assim. É uma reparação histórica. Aham, entendi. Porque tudo isso, né, toda a escravidão que durou 300 anos no Brasil, a abolição que não teve reparação nenhuma, isso deixou as populações ex-escravizadas uma vulnerabilidade muito grande. Então, isso se reflete até os dias de hoje. Se for ver nas universidades, antes das cotas, 3% dos alunos de universidade pública no Brasil eram negros. Então, é uma desigualdade muito absurda, que as cotas vêm a um jeito de reparar. E é uma coisa assim, muito burocrática, né? Que mesmo que um negro consiga uma cota na URGS, por exemplo, tem que, de todas as formas, provar por A mais B que a cor da pele dele é a cor da pele dele. Tipo, também eu acho que isso é bem burocrático, assim. Uma comissão que verifica isso, né? Mas eu acho que é porque a questão racial aqui no Brasil é uma coisa complicada porque a gente é muito misturado, né? Então tem pessoas que sofrem racismo e tem outras que não, apesar de ter descendência negra, né? Então tem gente que às vezes, tipo, tem o pessoal que é branco, só que como tem descendência, tipo, eles querem lá entrar na cota e não, né? Ou tem a pele um pouco mais escura, mas não sofre racismo por isso, sabe? Então, tipo, tem uma discussão bem grande sobre isso, assim. É complicado às vezes, porque tem gente que se identifica, né, que não é só a cota, mas chega lá a comissão e diz que não é, e daí tem... Mas enfim, é porque o racismo também está carregado com esse peso da escravidão, né? Tem permanências aí também. O racismo, ele é diferente dependendo do lugar e da época, né? Então, isso é algo que dá bastante pano pra manga. Mas vamos lá, pessoal, senão a Raíssa me mata. Não se atrasem para parabéns. Tchau, Sora. Obrigada pela aula. Tchau, boa aula. Tchau. A gente vai continuar isso aí depois, gente. A gente vai continuar, pode deixar.